goleou por 4-0, mas Alexander Barbosa e também o Savarino têm lesões confirmadas, os dois deixaram o campo. Quais são as lesões aqui de cada um? O Barbosa está com problema no pé esquerdo e o Savarino está com uma lesão muscular. Além dos dois, o Matheus Martins também, que era dúvida, né? Um jogador que estava com suspeita de lesão, está com problema na coxa, problema muscular, também não vai estar à disposição. Então o Botafogo vai com alguns desfalques para esse jogo contra o Bahia. O Bahia é um time forte hoje, né? O Bahia subiu de patamar, é um time que incorporou, que ganhou casca, ganhou consistência com o Rogério Ceni, que está disputando Libertadores, está bem, né, nas competições. O Bahia ganhou fora de casa do Palmeiras na rodada passada, não é isso? Ganhou o Palmeiras fora de casa, veio de vitória na Libertadores, venceu o Nacional também na Libertadores. É uma equipe que está até na posição mediana da tabela, perdeu de 3-0 para o Cruzeiro e tudo mais, mas muito também por conta dessa divisão de responsabilidade com a Libertadores, que é uma competição que o Bahia já não frequentava há muito tempo. Então, o time do Rogério Ceni é muito bem treinado. O Botafogo vai ter muito trabalho, ainda mais sem o Barbosa, ainda mais sem o Savarino. É um time que, tem Cauli, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Luciano Juba, William José, Luciano Rodrigues, o próprio garoto Eric Pulga, que está jogando muito. Enfim, é muita gente boa e uma equipe bem treinada. O Botafogo vem de 2 vitórias contra a Fluminense e também contra o Capital e vai precisar se provar em um duelo de um nível muito maior. A gente precisa entender se o Botafogo é da vitória contra o Fluminense ou se é aquele que rateia em outros jogos mais fácil, até Exato. Teoricamente, no Campeonato Brasileiro. Time meio bipolar por enquanto, né, Papa? E vai enfrentar um Bahia que ganhou o Palmeiras dentro do Allianz. E o jogo é lá na Bahia, né? O jogo é lá. É bem difícil esse jogo, né? Eu botei quanto placar? Não pode mudar mais não, tá? Você botou acho que 3-1 Bahia, quase certeza. É isso mesmo. 3-1 Bahia. É isso mesmo. Eu apostei no 2-2 e eu tô sendo otimista, né? Aí você botou 2-0 Bahia. Eu acho que o Botafogo faz um golzinho, mas é 3-1. É isso mesmo. Eu acho um jogo bem duro, complicado, hein? Mas o Botafogo, a gente tem que entender que Botafogo é esse que a gente vai ver em 2025, que ainda não firmou. Exato. Né? Não é um time que você fala assim, eu confio, é um time confiável, já vem de uma sequência de boas atuações, é um time que oscila muito, tem sido assim desde o início da temporada. Quer ver como é que a sua expectativa para um time? Se tivesse agora uma oitava de final, Botafogo e Palmeiras, quem passava? Em quê? Copa do Brasil. Mata-mata? Palmeiras. O favorito é o Palmeiras. Eu acho o favorito o Palmeiras, mas a gente tem que lembrar que 3 semanas atrás o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras no Allianz. Bahia e Botafogo, mata-mata. O favorito é o Bahia. O favorito é o Bahia. Flamengo e Eu Botafogo. discordo de vocês, discordo. Não, eu só tô mostrando como tá o Botafogo. Eu não sei. O Botafogo foi melhor que o Palmeiras 3 semanas atrás na estreia do Brasileiro dentro do Allianz, tá? Então, é um time bipolar. É sobre isso que eu tô falando. Tá oscilando muito. É um time bipolar. Não tem uma forma ali, né? Aí perdeu o Savarino, mas eu acho que ele tem material humano pra virar esse jogo aí. Ainda não parece ser grave, mas é um jogador que já não joga contra o Bahia. Então, pra mim, o ponto de luz desse time do Botafogo é o Savarino, ainda é o Igor Jesus. O Renato Paiva ainda está no início de trabalho para poder conseguir acertar essa equipe. Ele falou hoje que o objetivo no Mundial é ganhar o Mundial. O Renato Paiva, a gente tem que falar o que ele disse, tá? Renato Paiva disse que o Botafogo é um dos melhores times do mundo e que o Botafogo tem potencial, tem o objetivo de ir ao Mundial para ganhar o Mundial. Falou isso o técnico do Botafogo. Né? Eu não discordaria se ele falasse que o Botafogo é um dos melhores times do Brasil e, quiçá, da América, o atual campeão da América. O Flamengo com o elenco que tem. Eu não tenho coragem de dizer que, o Flamengo vai para ganhar o Mundial. Cara, é dificílimo. O grupo do Botafogo é muito pior do que o do Flamengo. O Botafogo pega o Flamengo vai até onde no Mundial, Papa? Vai parar em que fase? Não dá pra saber, Ilan. Porque se você Mas você tem que apostar. Você tem que apostar. Não, eu acho que o Flamengo... Sem clubismo, sendo realista. Eu acredito que o Flamengo chega nas quartas. Nas quartas, né? Aí depois, né? meu irmão, vai ser vai camisa... ter que jogar muito. Camisa, vontade, dia ruim, às vezes um dia... um calorão, o cara o time lá o europeu não tá com força total, levou, eu não sei. Aí você E eles em fim de temporada, né? O que eu tô falando é o seguinte, eu vou ser sincero. Para Flamengo, Fluminense muito difícil, né? Para Flamengo, Palmeiras, o Botafogo, vamos dizer assim, se engrenar, né? Se engrenar. Os 4, né? E pros os outros sul-americanos River, Boca. É isso, né? São 6. São 6 só? River, Boca, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo. São 6. Para um desses 6 conseguir alguma coisa,
não vai ser pelo próprio futebol e tal. Vai ter que ser por alguma situação como essa que eu tô falando. Os caras numa pré-temporada, não trouxeram todo mundo, estão num dia ali que eles não estão ou estão numa competição que não estão com a parte física boa, e aí já são eliminados na fase de grupo, e aí você pega uma chave boa, aí chegou na final, meu amigo. Chegou na final, Pô, mas final... Eu tava Final, olhando hoje a tabela do Fluminense. O Fluminense, se chegar às oitavas, se chegar, tá? Eu acho que o Fluminense jogando hoje, do que tá jogando, não vai chegar às oitavas. Mas se ele melhorar, der uma engrenadinha aí com o Renato, ele pode chegar às oitavas. Se chegar às oitavas, ele pega nas oitavas ou River ou Inter de Milão. E aí, meu amigo, a gente já vai entrar no terreno do muito difícil. Inter de Milão, praticamente impossível passar, né? Numas oitavas. Dá pra cravar. E do River, claro, o River é um pouquinho diferente, que é clássico sul-americano. O Fluminense ganhou de 5-1 2 anos atrás, mas vai ter que melhorar muito em relação ao que tá jogando hoje. Então, assim... mas se passar de um River, pegar o River nas oitavas e passar, meu amigo, nas quartas não vai ter pra onde correr. Não vai ter pra onde correr. Eu não lembro. O Flamengo então, eu cheguei a ver quem o Flamengo pegava, mas agora eu esqueci. Pegava Inter de Milão ou River, amigo. Nas oitavas. Se passar Fluminense, se passar, vai passar em segundo e vai pegar o primeiro do outro grupo. Eu acho que pode pegar o Benfica. Eu acho. Enfim. Flamengo e Benfica dá jogo, tá? Tem jogo, é? Tem jogo. Flamengo e Benfica tem jogo. Ou quem, hein? Ou quem? Qual é o grupo do Flamengo? Deixa eu botar aqui. Eu tava vendo suas Esqueci tudo, cara. Acho que o Flamengo é grupo... Chaveamento mundial. Esqueci, já tem tempo que foi. Mas é difícil achar. Eu tava olhando isso aí hoje e não tá moda. Tem que Bom, estudar. A gente vai ter que estourar aqui, a gente vai ter que passar. Mas É. A gente fala disso semana que vem. Semana que vem a gente vai levantar essa pauta. É grupo A contra grupo B, é isso? Flamengo qual é o C grupo? contra D, é isso? O Flamengo é C, não é? Flamengo é D. D. O Flamengo, em teoria, vai pegar os primeiros do grupo C. Isso. E aí os times são Bayern de Munique, Boca Juniors e Benfica. Então, assim, o grupo do Flamengo, cara, sem sacanagem, eu acho que o Flamengo tem condições, De ser não tô o falando primeiro, que vai, de tranquilamente. ser o primeiro. Porque é o Chelsea que tá aqui. Ele vai pegar o segundo do grupo C. Eu vou te explicar o porquê. Eu já entendi o que ele tá falando e eu acho que vai ser na mesma linha. Se por acaso o Flamengo consegue um empate com o Chelsea, conseguiu com o Liverpool, né? E foi pra prorrogação, perdeu na prorrogação, mas conseguiu. Se não tem prorrogação, tá? Aí você tem aqueles jogadores pra mudar, os caras... o time brasileiro acaba perdendo um pouco o gás, o Palmeiras perdeu assim também. Na fase de grupo não tem prorrogação. Um empate com o Chelsea, eu acho que é possível. É viável. É viável. É viável. Aí vamos dizer que o Flamengo empate com o Chelsea. Time inglês, óbvio que em alguns momentos metem 3, 4 nos outros, né? O Fluminense, que o diga, perdeu de 4, não foi? 4 fora o baile, né? Fora o baile. Que eles pararam de jogar. Às vezes acontece. Às Mas vezes. tiveram uns 15 minutos brilhantes de Fernando Tiveram. Diniz. Ele acha que Tá teve, vendo? né? Fernando Diniz. Tiveram. Toqueira. Acontece do time inglês dar goleada, normal. Mas, no geral, o inglês ele joga pra ganhar de 1-0, 2-1, ou eu tô falando alguma loucura? Depende do time, papo. Mas se o Flamengo golear nos seus jogos, contra o Esperance e o outro time que a gente não sabe quem é, Leão, no caso não é mais o Leão. não é mais o Leão. Se o Flamengo conseguir ganhar bem dos outros times, é o que o Pedrosa tá falando, tem chance de passar em primeiro. Aí pegaria um Benfica ou um Boca, né? O Bayern. Não, o Bayern é o primeiro. Bayern é o primeiro. Vai ser o primeiro, com certeza? Deve ser o primeiro, né? É. O problema do Flamengo é Aí o Bayern. Benfica tá? ou Boca? Não, eu sei. O resto... O problema do Flamengo é passar em segundo, não pode passar em segundo, né? Porque assim, se pegar o Bayern, meu amigo, um forte abraço, faz Tchau. as malas, entendeu? Pode Agora, marcar passagem de volta. se pegar o tal. Benfica, o Boca, então, o Flamengo é favoritaço se pegar o Boca. Agora, se pegar o Benfica, tem muito jogo. O Flamengo não deve em nada pro time do Benfica. Não deve em nada. Em nada. E Fluminense e Bayer Leverkusen tem jogo? Bayer Depende. Leverkusen, né? Se o Confundir aqui, Xabi né? Alonso estiver lá no Bayern Leverkusen ainda, dá ruim pro Fluminense. Tô enrolado, é Bayer Leverkusen, o adversário do Deixa eu ver Fluminense, né? É. Deixa eu ver aqui. Não, Borussia. Borussia. Borussia? Desculpa, Borussia. Cara, o Borussia fez até uma boa Champions League, foi eliminado pro Barcelona, que é o time sensação da temporada, O Fluminense tá digamos fazendo assim. um bom campeonato carioca? você achou? Não tá. Não tá. Não, eu acho que dá ruim pro Fluminense Acho que dá também. ruim, né? Dá. Dá Inter de Milão. Não dá não, né? Nossa senhora. O Fluminense vai fazer assim, ó, Inter. Olha, eu vou River falar uma Plate. coisa. Os times brasileiros, time sul-americano chegarem longe, até ter chance de ganhar, vai ter que dar dor de barriga nesses times europeus todos aí. Inter de Milão, Bayern... Tem que ser um dia especial, né? O cara tem que estar Assim. num dia especial e o outro time não tem que estar, não pode também. Demitido. Jorge Jesus demitido oficialmente do Al Hilal. É isso. Notícia de agora. Ele Jesus vem. demitido do Al Hilal. Pro Vasco? Não sei. Não, mas o Abel agora é o favorito, dizem, garantem aí os entendidos lá de seleção brasileira. Tem superchat? Bota aí na tela. Cadê o superchat aí do Marcílio
não vi que estava sem áudio, mas eu tava falando que a mídia ela tá desacreditada, né, galera? O Botafogo, ele mesmo ganhando de goleada aí na última partida contra o Capital, ele é desacreditado, né? Infelizmente a mídia aí é sempre tendenciosa, chega a ser até meio clubista, né? E sempre desacredita do Botafogo, né? Mas mesmo assim o Botafogo tá lá brigando, ganhando. Foi bem contra o Fluminense, né? Que é um time grande. Goleou o Capital. E agora vai ter mais um jogo aí contra o Bahia, né? Que infelizmente o Savarino não vai estar participando do jogo, nem o Borges. Porém o Savarino ele é uma das estrelas, né? Do Botafogo hoje. Veja só o que está acontecendo, né? O Savarino, ele teve uma lesão muscular grau 1, né? E pode voltar ao Botafogo contra os Estudiantes, né? O meio atacante Savarino teve constatado uma lesão muscular grau 1 na coxa direita, que informou o Globo neste sábado. O Botafogo não estipulou prazos, mas há a expectativa de que ele possa voltar no jogo contra o Estudiantes, no dia 14, pela penúltima rodada do Grupo A da Libertadores. E fica essa expectativa, né? Meio até otimista, né? Jogar contra na Libertadores, né? Contra o Estudiantes. O Savarino volta e retorna também para participar do clássico dia 18, né? Contra o Flamengo. Seria como se fosse uma revanche, talvez, da Supercopa. Certo que Savarino poderá jogar os jogos contra o Bahia nesse sábado, hoje, né? Mas não vai, já foi confirmado isso. E além de Savarino, o departamento médico do Botafogo conta no momento com Alexandre Borges, lesão no pé esquerdo sem fratura. Matheus Martins também com lesão no muscular esquerdo, na coxa esquerda, e Bastos com lesão no joelho esquerdo. Então aí a gente tem bastante atleta com lesão. A gente tem que esperar que eles voltem rápido aí, né, para estar fortalecendo o time. Mas eu acho que mesmo com esses afastamentos, o Botafogo ele consegue se sair bem. Outros times aí eles também estão saindo bem, né, como o Flamengo. E uma outra notícia aí sobre o Santi Rodrigues, né? Ele faz um trabalho especial para melhorar a forma física e ele deve voltar ao Botafogo, né? Desfalque nos últimos 5 jogos do Botafogo, o meio atacante uruguaio passa por um trabalho específico para retomar a forma física, né? O Botafogo avaliou o Santi, chegou abaixo do status do restante do elenco. Ele estreou no dia 30 de março contra o Palmeiras, depois de ficar 4 meses sem entrar no campo. Seu último jogo foi pelo New York City, foi embora em novembro. Santi Rodrigues não viajou com a delegação para os Jogos do Bahia, né? O uruguaio ainda sofreu uma pancada na panturrilha na derrota para o Red Bull Bragantino, mas deve voltar a se relacionar contra o Internacional no próximo domingo, pela 8ª rodada do Brasileirão. Então é isso aí.